A graça e a paz, irmãos, que Deus possa continuar sendo sentido, né, como já fez até agora. E eu aprendi uma coisa, sabe, irmãos? Quando a gente está adorando ao Senhor, a gente não deve se preocupar com ninguém que está à nossa volta. A gente não deve se preocupar com quem está no banco de trás, da frente, de lado, com quem passa no meio da rua, mas a gente simplesmente deve se preocupar em estar em sintonia com o Senhor, em estar em comunhão com Ele, e nós vamos escutar a voz dEle. Amém, meus irmãos? Queria convidar os amados irmãos a abrirem a santa palavra de Deus, sentadinhos mesmos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Os irmãos encontraram? Não, ainda não. Vamos de novo. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: orai sem cessar. A igreja repete comigo: orai sem cessar. Essa é a palavra do Senhor nesta noite. Se nós estamos num culto de oração, nada mais propício do que falarmos de oração. Meus irmãos, Paulo, escrevendo aí aos crentes da igreja de Tessalônia, na realidade, ele traz algo que não é novo, mas que está dentro de toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Essa exortação à oração, esse convite à oração, na realidade, ele está em toda a Bíblia. Se nós formos buscar na palavra de Deus, os irmãos vão entender comigo que desde o Pentateuco, desde o momento que houve lá aqueles livros históricos, poéticos, proféticos, todas aquelas passagens, a oração sempre esteve presente. A oração sempre, irmãos, a oração foi o maior veículo que o povo de Deus sempre teve para chegar a esse Deus que pode e controla, e cuida, e transforma todas as coisas conforme a sua soberana vontade. Meus irmãos, quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, e nós temos inúmeros exemplos de homens e mulheres de Deus, que tiveram suas vidas transformadas, suas vidas restauradas, através da oração. Causas que parecem impossíveis aos olhos humanos, mas que na realidade são possíveis quando nós nos depositamos aos pés do nosso Deus em oração. Meus irmãos, a oração tem tanto poder, tanta força, que muitas vezes a gente não entendeu ainda que tudo pode ser mudado através da oração que chega ao trono do nosso Deus. Nós em si não mudamos nada, porque somos falhos, somos fracos, mas o nosso Deus, Ele muda tudo, porque Ele é o Criador de tudo. Meus irmãos, mas não é só no Antigo Testamento que nós encontramos homens, mulheres, se realizando
ou até mesmo realizando milagres através de oração. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos o próprio Cristo, que é o maior exemplo de vida de oração. E Cristo está lá, em vários momentos, dizendo para cada um de nós: o caminho é a oração. Meus irmãos, o caminho não são os aplausos humanos. Eu acho muito forte quando a palavra diz que a multidão estava reunida, mas Jesus saiu para orar. Meus irmãos, muitas vezes nós queremos atribuir ao homem o poder que só Deus tem. Muitas vezes nós queremos atribuir à força do braço do homem aquilo que só pode ser obtido através de oração, de jejum, de vida espiritual, de clamor, de rasgar-se na presença de Deus. Oh, meus irmãos, como temos falhado, e eu começo dizendo por mim, mas como temos falhado. A palavra nesta noite é a oração que não cessa. Porque muitos oram, mas param. Muitos oram uma vez. Muitos oram em algum momento específico da vida. Mas a palavra é: ore sem cessar. Ore sem parar. Ore de forma constante. Ore sempre. Porque, irmãos, se nós não orarmos, nós vamos ficando cada dia mais fragilizados, mais fracos. Cada dia mais as coisas humanas conseguem nos perturbar mais. Eu gosto muito de pensar, e isso é algo que eu, dia após dia, eu tenho pedido ao Senhor. Ainda estou no início, mas eu peço muito a Ele, para que a nossa visão, ela seja mais para o alto do que para aquilo que nós vemos. Ô meus irmãos, quando a nossa visão, através da nossa vida espiritual, principalmente através das nossas orações, ela consegue invadir a nossa vida, nós continuamos tendo problemas, nós continuamos sofrendo, nós continuamos passando pelas lutas que todo mundo passa. Mas, meus irmãos, a promessa é a vida eterna. Se eu e você pensarmos que todo sofrimento agora é momentâneo, irmãos, nós viveremos de outra forma. Se eu e você pensarmos que amanhã ou depois nós poderemos e iremos morrer, porque essa é a ordem natural das coisas, não tem novidade nisso. A novidade foi trazida por Cristo, quando morreu na cruz e nos deu o direito de ser salvos pela sua graça, porque Ele se sacrificou por nós, irmãos. Esse é o maior motivo de oração. Os irmãos já perceberam que quando nós oramos, ao final da oração nós dizemos em nome de Jesus Cristo, porque ninguém fez o sacrifício que Cristo fez por nós. Ele é o motivo, o sacrifício que Ele fez foi tudo por amor. Irmãos, o que é que eu e você, nós, temos a oferecer para Deus? O que é que eu e você podemos fazer por Deus,
a ponto de Deus se admirar. O que é que eu e você podemos fazer para que de repente Deus se surpreenda? Aquele que criou todas as coisas, irmãos, aquele que conhece tudo, o passado, o presente e o futuro, aquele que sabe aquilo que nem aconteceu, o que nós poderemos fazer diante desse Deus? Nada. Mas a palavra continua rasgando nos nossos corações: orai sem cessar. Orai sem cessar. E Paulo aprendeu com Cristo, porque muitas oportunidades Cristo mostrou que tinha uma vida de oração. E em várias parábolas de Cristo, eu gosto muito dessa parábola, que é a parábola do juiz iníquo. Uma mulher chegava lá e aquele juiz era tão rude, tão ríspido, não queria atender, mas ela continuou insistindo, ela continuou perseverando. Já vimos hoje aqui, salvo engano, pastor André leu, Romanos 12, 12, oração perseverante. Irmãos, Cristo estava dizendo: ore, tenha vida de oração, ore sem cessar. Irmã Luzimar disse aqui hoje, pessoas foram curadas, através até das mãos dos médicos, mas antes da mão do médico veio a oração. Irmãos, a vontade de Deus é soberana. Não há médico que contraria a vontade de Deus. Talvez alguns perguntem, mas se Deus sabe todas as coisas, né, irmã? Se Ele sabe a minha tribulação, por que eu tenho que dizer para Ele? Quem é Deus para você? Se Deus é nosso Pai, é nosso amigo, é nosso Senhor, é nosso Salvador, nós vamos sentir necessidade, irmãos, de contar para Ele, mesmo sabendo que Ele sabe de tudo. Nós vamos sentir desejo de chegar para Ele e dizer assim: oh meu Deus, hoje eu estou tão triste, por isso, por isso, por isso. Hoje eu estou tão feliz, por isso, por isso, por isso. Porque o nosso Deus, Ele participa das nossas vidas em todos os momentos. Às vezes nós oramos pedindo e depois oramos agradecendo. Muitas vezes nós oramos clamando a misericórdia de Deus. E se essa for a vontade dEle, Ele atende. E lá estamos nós, nos derramando e dizendo: nós acreditamos que tudo é possível ao que crê. Amém, meus irmãos? Eu fico pensando, alguém já disse isso, e eu acho muito forte essa fala quando diz que a oração na vida do cristão é parecida com a respiração. Essa comparação eu acho muito forte. Porque os irmãos, imaginem uma coisa: nós estamos respirando e não estamos fazendo nenhum esforço para isso. A princípio, se ninguém tiver doente aqui, está todo mundo respirando normalmente. Mas se nós dissermos: irmãos, vamos fazer aqui a seguinte experiência. Todo mundo tampa aí a respiração e fica aí o máximo que aguentar. Eu pergunto, vai ser incômodo, não vai? Daqui a pouco a gente não vai parar e dizer: não, não, não. Quer ver um negócio? A máscara. A máscara, ela nem tira nossa respiração, mas ela incomoda. A gente já fica doidinho. Imaginem os irmãos. Quando você para de respirar, você vai morrendo. E quando você para de orar, também. Da mesma forma que o oxigênio, irmãos, ele é necessário para os pulmões, a oração é necessária para a nossa alma.
para o nosso espírito, para a nossa vida com Deus. Irmãos, não existe cristianismo sem oração. A oração, ela é a força que nos move para continuar. Porque quando eu oro, eu escuto a voz de Deus e Ele escuta a minha voz. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Quando eu oro, eu sinto a presença de Deus. Quando eu oro, irmãos, eu sinto que Deus vai agir. Eu sinto que Ele vai me dar uma resposta, porque é isso que a palavra diz. Eu não sei se a resposta vai ser a que eu quero, mas Deus é um Deus que dá resposta à oração. E aí, nesse momento, talvez o questionamento que eu e você pudéssemos fazer nessa noite fosse: os dias mais do que nunca estão maus. A Covid tem assustado de forma desesperadora a humanidade. A humanidade tem se sentido impotente, incapaz. Mas a minha pergunta para mim e para os irmãos: o que temos feito, além de procurar a vacina? O que temos feito, além de usar máscaras? O que temos feito, além de passar gel nas mãos? A palavra diz: buscai o Senhor em oração. Será que estamos buscando o Senhor em oração, irmãos? Às vezes, eu fico pensando que a gente corre tanto no nosso dia a dia, às vezes até mesmo dentro da igreja. A gente tem tanta atividade, às vezes até dentro da igreja, que parece que falta tempo para orar. Eita, na segunda-feira eu estou escalado para isso, na terça eu estou escalado para aquilo. Irmãos, uma igreja não se sustenta pelas colunas de cimento. Uma igreja se sustenta por oração. Uma igreja se sustenta não pelos vidros, os vitrais das janelas, porque são bonitos. Uma igreja se sustenta por vida de oração. Meus irmãos, por que é que nossos cultos de oração são tão escassos? Por que é que tão poucas pessoas vêm nos cultos de oração? Mas interessante que quando faz-se um culto de libertação, não tem cadeira para sentar. Só não se entende uma coisa: quem liberta é a oração. Irmãos, é mais ou menos como se a gente olhasse e dissesse assim: o remédio está aqui, mas eu só quero esse remédio se ele vier enfeitado, se ele vier com babados. Cristo nunca teve babado. Deus é simples. Irmãos, não adianta a gente querer enfeitar o Senhor. O Senhor quer de nós simplicidade. Ele quer de nós, como a irmã Luzimar colocou aqui, e eu concordo plenamente com ela. Quando a gente entrega o nosso louvor a Deus, olhe que a última coisa que passa na cabeça de Deus, penso eu, é se você errou ou acertou a nota, mas que teu coração está falando aquilo que você está cantando. Meus irmãos, precisamos de mais vida espiritual. Precisamos orar mais. Precisamos nos dedicar mais à oração. E eu digo mais aos irmãos: todas as orações são importantes. A oração que nós fazemos aqui, a oração que nós fazemos em casa, a oração que nós fazemos trabalhando, andando, todas elas são importantes aos olhos de Deus, porque você está dividindo a sua vida com Ele. Mas uma coisa eu digo aos irmãos: Jesus, quando Ele queria aquele momento só dele, Ele se afastava e ia orar só. Irmão, você quer ver
como a palavra diz, o céu se rasgando, tenha vida de oração, especialmente a sós com Deus. Muitas vezes, dentro do templo ou fora do templo, quando oramos, e às vezes com outras pessoas, tem coisas que tiram a nossa atenção. Às vezes é um som, é um barulho, é uma pessoa que passou, é um objeto que caiu, entende? Mas quando nós estamos em oração, a sós com nosso Deus, nós vamos ficando blindados a essas coisas. É como se fosse assim, você não começa a orar na igreja para terminar no seu quarto. Você começa a orar no seu quarto para terminar na igreja. Entenda a diferença? Quando você chega de um momento a sós com Deus, você consegue ignorar essas coisas, esses detalhes e se preocupar somente com quem está aqui. Quem é Senhor, quem é o Salvador das nossas vidas, está aqui para ser adorado. Aí você começa a centralizar. Irmãos, é glorioso nós podermos estar diante do nosso Deus. E mais, estarmos aqui livres, não estarmos sendo punidos, como muitos estão em alguns países, mas estarmos livres, podendo falar daquilo que Deus faz, daquilo que Ele é, do amor dEle por cada um de nós. Orai sem cessar. Nessa noite, eu queria meditar com os irmãos algumas razões pelas quais, irmãos, a nossa vida de oração deve ser constante. A nossa vida de oração deve ser não apenas passageira. Eu não sei se os irmãos conhecem, mas eu conheço. Tem gente que só ora quando tudo está bem, porque ora para agradecer. Ó, então é uma maravilha a minha vida. E tem gente que só ora quando tudo está mal. Tem pessoas que nem lembram que Deus existe, mas na hora da agonia diz: meu Senhor, meu Deus. Irmãos, vida de oração requer compromisso. Não é o horário que você marca para orar. Não é se é de madrugada, de manhã, cedo, à tarde, à noite. Mas é o seu momento com Deus. Naquele momento ali, é você, sem holofotes, sem luzes em cima. Vivemos hoje em uma época, não estou criticando e ao mesmo tempo estou criticando, em que as pessoas têm necessidade de se mostrar. Então, por exemplo, ela coloca no Facebook ou no Instagram: estou indo orar. Como se ela quisesse mostrar para as pessoas que ela tem vida de oração. Irmãos, o que é que interessa a sua vida de oração para essas pessoas? É para elas lhe acharem uma pessoa realmente cristã? Não sejamos ingênuos. Não adianta de nada sermos julgados pela humanidade como grandes servos e sermos julgados pelo nosso Deus como aqueles que só têm casca, sepulcros caiados. Que palavra dura, irmãos! Ser chamado de sepulcro caiado. Quem ou qual de nós pode olhar para o outro e dizer: você é um sepulcro caiado? Não podemos, mas Deus pode. Se preocupe muito mais em buscar o Senhor no seu quarto, como a palavra diz, sem holofotes em cima, porque
para nós irmos para o céu, nós não precisamos de Facebook. Nós precisamos de vida, de oração, de jejum, de comunhão com Deus e com o nosso próximo. Amém, irmãos? A primeira coisa, ou a primeira razão que eu queria dizer para os irmãos, por que devemos orar sem cessar? Tomando esse texto de 1 Tessalonicenses 5,17. Porque quando nós oramos sem cessar, nós reconhecemos a soberania de Deus e reconhecemos a nossa insuficiência. Irmãos, ser humano é orgulhoso e não gosta de ser capacho de ninguém. Quer ver um negócio? Ninguém gosta de ser mandado, mas gosta de mandar. Ninguém gosta de ser julgado, mas julga. Ninguém gosta que a pessoa olhe com o olhar torto, mas olha. Estranho como nós somos, né? Cada vez que você e eu nos entregamos a uma vida de oração, nós começamos a olhar e reconhecer, primeiro, que Deus é soberano. Irmãos, você chegou até aqui hoje. Tudo que você comeu, bebeu, a providência de vir a pé, de ônibus, de carro, de moto, com alguém ou só, tudo é providência de Deus. Nós não podemos fazer absolutamente nada. Cada segundo nosso depende da graça do Senhor, irmãos. Tudo é providência dEle. Aí alguns dizem assim, mas se eu não trabalhar, eu não ganho nada. Irmãos, quem te deu o trabalho foi Deus e quem tira também é Ele. Coloque isso na tua cabeça. O nosso Deus, Ele não tem preocupação, porque Ele pode todas as coisas, a preocupação é nossa. Mas quando nós oramos, nós reconhecemos que o nosso Deus é soberano. Não tem nada difícil para Deus, irmãos. Sabe aquela cura, irmã, que a gente olha assim e diz, não tem jeito, para Deus tem. Não tem para nós. Mas para Ele tem. Sabe aquela coisa que você olha assim e diz, meu Deus, que situação difícil. Como passar por essa situação difícil? Meu irmão, não adianta. Calmante de farmácia deixa você dormir algumas horas, mas quando você acorda o problema está lá. Só quem cura as feridas da nossa alma é Deus. Quando eu e você reconhecemos que Deus é soberano, ao mesmo tempo, nós estamos reconhecendo, ao contrário, que nós não somos nada. E tem gente ainda achando que é alguma coisa. Irmãos, nunca vi ninguém até hoje que desafiou o nosso Deus para não cair por terra. Nunca vi ninguém, por mais poder que pudesse ter naquela época, naquele momento, que fosse contra Deus e ficasse de pé. O único que fica de pé sempre é Deus. Eu e você, em algum momento a gente cai. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos dEle. Eu acho interessante que tem gente que pensa assim, se eu não estiver naquele trabalho, nada funciona. Se eu não estiver na minha casa, nem a comida sai. E se eu não estiver na igreja, o culto vai ser ruim. Meu irmão, minha irmã, na sua casa, no seu trabalho, eu não sei. Mas na obra de Deus, eu tenho a lhe dizer o seguinte, Deus nunca precisou de nenhum de nós e nem precisa. Agora, pelo amor e a misericórdia e a graça dEle, Ele nos usa na sua obra.
seja no louvor, seja na evangelização, seja na palavra, no ensino. Irmãos, tudo é graça de Deus. Rasgue, tire do seu coração, se um dia você pensou que você é indispensável para Deus, não é. Mas Deus é indispensável para nós. Se eu reconheço, primeira razão, que Deus é soberano e que eu não sou nada, eu lhe digo, só quem reconhece isso é quem tem vida de oração. Não é aquela pessoa que ora uma vez na vida não, irmãos. É aquela pessoa que tem vida de oração, que dia após dia vai experimentando o amor de Deus, vai experimentando os livramentos de Deus, vai experimentando a transformação de Deus. Aí essas pessoas vão dizendo assim: meu Deus, o que é que eu sou, Deus? Eu não sou nada. Tu podes tudo. Mas quem não tem vida de oração, diz assim, quer usar Deus como se Deus fosse um objeto. Na hora que eu preciso, eu chego. Na hora que eu não preciso, eu escanteio. Pois saiba que a palavra é bem clara. Só existe céu ou inferno. O meio termo não existe. Para onde você quer ir, é aquilo que suas ações vão fazer. E uma das ações que mais nos aproxima do céu, de Deus, irmãos, é orarmos sem cessar. É sabermos que Ele é soberano e que nós não somos nada. A segunda razão, irmãos, que nós devemos orar incessantemente. Todas as vezes que eu e você oramos, nós estamos mais próximos de Deus. A oração, ela vai gerar comunhão, relacionamento íntimo entre cada um de nós e Deus. Irmão, já imaginou, já parou para pensar um casal em que de repente o marido, ele quer passar uma imagem para a esposa que ele não é, e vice-versa. A mulher quer passar uma imagem que não é. Mais ou menos assim. A mulher passa a imagem, vou pegar um exemplo bem banal para que os irmãos compreendam, que cozinha muito bem, mas toda vez que o marido chega, ela já tem pedido no restaurante, não foi ela que fez. Entende? É uma farsa. Eu pergunto, os irmãos acham que esse relacionamento dura muito? Em algum momento, a máscara cai, não cai? E aí aquele marido vai se decepcionar com a mulher vai se decepcionar com o marido, o pai com o filho com o pai, e por aí vai. Irmãos, tem coisas que a gente esconde, até da nossa esposa, você esconde do seu esposo, a gente esconde dos filhos, os filhos escondem da gente, mas ninguém esconde do Senhor. O Senhor sabe tudo de nós, irmãos. Ele conhece mais a nós do que nós mesmos. Ele sabe aquilo que nos atinge, aquilo que não nos atinge. E é muito importante a gente entender que se eu e você temos orado sem cessar, a nossa vida espiritual vai ser uma vida de comunhão com o Senhor. Irmãos, não existe relacionamento, não existe intimidade com pessoas que não se conhecem. No máximo, você pode apresentar uma pessoa, a pessoa vai dizer: oi fulano, bom dia, boa tarde, só. Ninguém conta a sua vida para um estranho. E como é que a gente, às vezes, quer que Deus chegue para nós, sem que nós nos acheguemos a Ele? Como é que eu e você, muitas vezes, queremos ser conhecidos de Deus, mas não o buscamos? O profeta Jeremias, lá, capítulo 29, 13, ele diz: buscareis e me achareis, quando buscareis de todo coração. Irmãos, não busque Deus de todo jeito. Não busque Deus porque os outros dizem que é bom. Não busque Deus
porque a palavra é bonita. Não busque Deus pela igreja. Tenha intimidade com o Senhor. Ore, busque a Ele, como a palavra diz, em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A terceira e última razão, para não estourar o tempo aqui, que eu diria para vos irmãos nessa noite, por que é que eu e você devemos orar sem cessar? Porque, irmãos, quando eu e você oramos sem cessar, a oração, ela traz conforto. A oração, ela traz consolo. Irmãos, você já passou por uma angústia muito grande, por uma agonia muito grande, que você olhou assim e disse, olha, não tem jeito, não tem jeito. Aí naquela hora você disse, eu vou orar. Irmãos, às vezes a situação nem foi resolvida, mas o teu coração vai se aliviando. Porque Cristo, Ele veio e disse que vai ser o nosso alívio. Como já foi dito nessa noite, que vai estar conosco até o fim dos séculos. Irmãos, crente passa por luta e por barreira. É uma das coisas mais, como é que eu posso dizer, ignorantes que eu vejo. É uma pessoa que não é cristã, que não reconhece o Senhor como Salvador e Senhor da sua vida, olha e diz assim, e tu é crente e passa por isso? E tu é crente e passa por um câncer, por um desemprego, por uma traição? Irmãos, nós somos crentes, mas estamos no mundo, e o mundo é mau. A grande diferença não vai ser na terra, vai ser no céu. A diferença não é aqui, a diferença é lá. Às vezes aqui a gente tem uma vida que humanamente é ruim. Não tem problema não, irmão. Pior é ir para o inferno. Por ruim que seja a nossa vida humanamente falando, que não tenha o conforto que a gente pudesse querer, mas se a gente está com Deus, a gente passa tudo isso. Um dia desse a gente vai, morre, não tem problema. Os irmãos sabiam que quem crê no Senhor e na vida eterna não tem medo da morte, não. A gente fica triste quando um pai, uma mãe, um filho morre. Claro, é normal. Mas, irmãos, a gente não pode ter medo da morte, porque a morte é uma etapa que vai ser passada. Mas se eu acredito na vida eterna. Agora, se eu não creio, aí fica difícil, não fica? Irmãos, toda vez que eu e você oramos constantemente, Deus vai nos consolando. Eu gosto muito do texto lá de Romanos 8, 28, né? Quando ele diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e fazem segundo o seu propósito. Irmãos, não é tudo coopera para qualquer pessoa, não. Veja o que a palavra está dizendo. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus e fazem conforme o seu propósito. O sol nasce para todos, como dizem por aí, é verdade. Isso é uma graça geral. Mas vida de oração é vida de compromisso com Deus. E Deus recompensa. Irmãos, não queira pedir a Deus aquilo que você não dá. Você quer pedir a Deus que Ele esteja presente na sua vida, principalmente nos momentos difíceis. Mas você não convida Deus para a sua vida. Deus não faz parte da sua vida. Deus não faz parte das suas alegrias nem das suas tristezas. Aí no momento de maior, aí você diz, não, mas Deus o Senhor tem que fazer. Deus não tem que fazer nada. Deus faz tudo conforme a sua soberana vontade. Se Ele quiser, Ele faz, irmãos. Se Ele não quiser, louvemos e glorificamos a Ele, porque Ele é poderoso e Ele sabe todas as coisas
Só Ele tem controle de todas as coisas. Que nessa noite, essa palavra, ela possa ficar guardada nos corações dos irmãos e ser aplicada na minha vida e na sua. Vamos orar mais. Precisamos orar mais. Precisamos orar e ter intimidade com Deus. Precisamos reconhecer que Deus é soberano. Precisamos reconhecer que Deus, através das nossas orações, irmãos, muitas situações podem ser mudadas. Muitas situações podem ser evitadas. Através das nossas orações, o clamor que chega nosso no trono de Deus, vidas podem ser restauradas, almas podem ser restauradas, mas nós precisamos crer que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos nessa noite. Amém. Glória a Deus, obrigado ao